Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô honrada aqui de trazer o Cristóvão, que é meu terapeuta e que eu já falei várias vezes do atendimento dele com vocês. Ele me ajudou muito desde o ano passado, ainda me ajuda. E eu também queria agradecer os seres, né, que também ancoram, que também trazem informações pra gente, pro nosso desenvolvimento e pra nossa expansão de consciência também. Então, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, pelo tempo para a entrevista. E eu puxei algumas perguntas que vocês mesmos me mandaram no Instagram. Eu filtrei, né, as perguntas que eu acho que são mais relevantes para a maior parte das pessoas, para que a gente possa trabalhar em conjunto e ajudar a humanidade num todo. Bom, antes da gente começar com as perguntas, eu quero que vocês saibam que o Cristóvão, ele atende tanto aqui em Miami, onde eu moro, como São Paulo e no Rio. Eu vou deixar todas as informações de atendimento dele aqui embaixo. Ele faz tanto cirurgia espiritual quanto atendimento energético, que é o que eu faço. E antes até de a gente dar continuidade, eu acho legal vocês saberem de algo que eu não contei, mas a primeira vez que eu vim no Cristóvão, no meu primeiro atendimento, eu tava com uma questão no meu corpo físico, e no dia seguinte eu já tava curada. E desde então todas as sessões foram cada vez me levando para um nível de consciência mais expandido, me fazendo ver as questões que eu precisava mudar, né? Ele sempre reforça isso, né? Que a cura está em nós mesmos, mas esses seres ajudam muito a gente a enxergar isso. Então eu sou a prova, né? E eu tô aqui como testemunha de gratidão mesmo, porque mudou muito a minha vida. Bom, a primeira pergunta é sobre esses seres que você recebe, os seres de Optia. Quem quiser saber mais informações mais profundas mesmo, sobre quem são os seres, por que eles estão aqui e tudo mais, eu vou passar o canal do Cristóvão, que tem vários vídeos lá. Mas por que esses seres ajudam a humanidade? Bem, eu também não sabia disso. Você está falando aí agora. Eu não falei para ninguém. Bem, no comportamento do ser humano, existe uma pergunta que sempre, uma dúvida que sempre as pessoas fazem, né? Por que esses seres humanos estão aqui? Por que esses seres de fora da Terra estão aqui? O que eles querem? Por que eles estão nos ajudando? O que acontece? O planeta, o universo, para essas entidades, para esses seres, o universo é um lugar perfeito. Né? Ao contrário do que muita gente imagina, o universo é matemática, ele não é amor. O universo, ele é ciência exata, e por isso ele é perfeito. Então é muito importante para o universo se manter perfeito que o planeta Terra, que é um núcleo dessa perfeição, também tem as suas vibrações dentro de um desequilíbrio aceitável para que essa perfeição no universo permaneça. E todos, cada qual no seu mundo, continue seu processo evolutivo. Porque a vida, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar, nada mais é do que ter como propósito principal a evolução. Então é entendimento de todas as civilizações, pelo menos as que eu conheço, fora do planeta Terra, que, por mais inteligentes que eles sejam, por mais recursos que eles tenham, eles não podem atuar diretamente no que existe de desequilíbrio, e sim atuar naqueles que causam o desequilíbrio. Eles não podem intervir e transformar tudo. Eles não podem. Porque se fizessem isso, eles estariam interferindo no processo evolutivo do ser humano. Então, se o ser humano ele precisa evoluir para poder cuidar do seu planeta e com isso manter o seu planeta em equilíbrio e através desse equilíbrio não interferir no equilíbrio do universo, só resta a esses seres que, sem dúvida nenhuma, o grau de inteligência do avanço é muito maior do que o nosso, a nos ajudar, quer dizer, ajudar o ser humano a se equilibrar, ajudar o ser humano a desenvolver dentro de si, através dos seus próprios recursos, esse processo de equilíbrio.
E a se lembrar que está aqui para se desenvolver também, porque a humanidade se esqueceu do principal propósito, que é o desenvolvimento individual e do todo, né? Exatamente. No momento em que você se autodesenvolve, automaticamente você está expandindo a tua vibração, que é o que as pessoas normalmente chamam de desenvolvimento de consciência, de expansão de consciência, que é, quanto mais você expande a sua consciência, mais a sua consciência se encontra com a consciência do outro. E quanto maior a egrégora, o alcance dessa consciência, maior o poder de equilíbrio. É isso, é simples. É que eu acho que até por causa da questão do egoísmo mesmo que o ser humano vive no dia a dia, de só pensar em si e não no todo, né, faz as coisas baseadas só em volta do seu próprio umbigo, e isso acaba criando outros desequilíbrios para um corpo maior. O ser humano, ele aprendeu, ou ele aprendeu e aí fez a opção, né? A maioria, não são todos, obviamente, felizmente não são todos. Tem muita gente aí se esforçando absurdamente para poder viver dentro de um nível de inteligência que possa contribuir para o equilíbrio da Terra, muitos, felizmente. Mas o ser humano, ele, na maioria das vezes, ele descobriu que dá muito mais prazer você competir e lutar pelo poder do que você competir sem lutar pela humildade e pela simplicidade. E isso, obviamente, atrapalha muito a convivência e o desenvolvimento na Terra. Tem uma reação, né? Como o ser humano esquece que depois de cada ação tem uma reação que volta. Exato. É simples, é muito simples. Tá. Se o ser humano, todas as vezes que fosse fazer alguma coisa, ou fosse incomodado por alguma coisa, perguntasse antes de tomar uma decisão para si mesmo, no que é que isto é importante para a minha vida, 99% das reações seriam totalmente diferentes. Por quê? Porque 99% das coisas que acontecem na nossa vida não tem a menor importância. Então não tem por que você brigar por aquilo. Não tem por que você se sentir incomodado por aquilo. Basta você fazer o que precisa ser feito. Isso é ser inteligente. É tão simples, mas na hora da prática que o ser humano fala, e esses seres estão aqui para ajudar a gente a, né, olhar com esse olhar mais amplo. Porque o ser humano busca a disputa de poder. E poder não se mede. É infinito, é uma briga infinita, é uma briga insana. Sem fim, né? Exato. Tá. E muitas pessoas me perguntaram sobre a questão de se comunicar com esses seres, né? Eu acho que assim, a conexão com extraterrestres ou ultraterrestres, que são os seres que você canaliza, as pessoas têm mais referência de filme, né? Daquela coisa que não é a realidade. Então as pessoas têm muitas dúvidas de como se comunicar ou ter eles como aliados mesmo, como guias ou como amigos espirituais, se assim a gente possa chamar. Como entrar em contato, se a gente tem essa escolha ou não? Não, essa possibilidade, ela não é uma possibilidade que a gente possa, nós, o ser humano, possa decidir fazer esse contato. Mas sim, existe formas de você facilitar a aproximação deles. Porque um grande problema do ser humano em se conectar com esses seres é por falta de preparo pessoal. Né? Eu vejo muita gente, sabe por que eu não vejo? Porque o ser humano ele não está preparado para esse contato. Porque são situações tão surreais, tão além da nossa capacidade de entendimento, que, por exemplo, os seres de Optia, uma informação, os seres de Optia eles têm 18 metros de altura. Imagina você se encontrando com um ser com 18 metros de altura. Né? Então, não existe preparo, não existe inteligência para isso. Porque não é simplesmente, eu quero encontrar. Gente, é importante que vocês entendam que para o ser de outro planeta, não faz a menor diferença vocês acreditarem neles ou não. Não faz a menor diferença. Eles não vão provar nada para ninguém. Né? Eles estão aqui cumprindo aquilo que, por determinação do universo, faz com que eles usem os recursos que têm para ajudar o planeta a não chegar num nível de desequilíbrio absurdo, que é onde já quase estamos, e com isso haja interferência no equilíbrio do universo como um todo. Então, não há a menor nenhum interesse
do extraterrestre ou do ultraterrestre se fazer presente. Agora, quanto mais você cuida da sua vibração, quanto mais você cuida, por exemplo, daquilo que você consome, da forma como você vive, das suas atitudes, da sua prática religiosa, filosófica, da forma como você se comporta diante do seu semelhante, enfim, da forma como você vive a sua vida, quanto mais sensível, maior a tua capacidade de facilitar a comunicação deles com você. E essa comunicação ela pode ser feita de várias formas, via pensamento, via cores, via sons, vai depender, via símbolos, tá. Vai depender da capacidade de sensibilidade de cada um. Eu também acho que também é o momento da pessoa, conforme ela vai se desenvolvendo, se tiver que existir essa conexão para o bem maior, para que esses seres se desenvolvam juntos, essa conexão vai existir. Se não precisar, também não tem porquê. Né? Uma coisa que se fala muito lá, né, eles falam muito, por que o ser humano quer tanto ter esse contato? Acreditar que nós existimos, eles no caso, vai mudar alguma coisa? Isso vai fazer com que o ser humano, no momento em que nos veja, mude as suas atitudes? O que muda a atitude do ser humano, muitas vezes, é uma doença grave, é a perda de alguém muito querido. Né? Isso muda o ser humano. O que para esses seres é absurdo. Você não precisa passar por um choque de sofrimento tão profundo para admitir que você precisa mudar a sua vida. Então, se você quer, se o ser humano quer, se existe alguém que queira tomar contato com esses seres, primeiro, cuide da sua forma de vida, cuide da sua alimentação, cuide das suas atitudes, dos seus gestos, enfim, mude a forma como você conduz a tua vida. Aí você potencializa a tua vibração e com isso você facilita a comunicação. E eu acho que você até já emendou numa outra questão que as pessoas perguntam e tem muita dúvida sobre como eu saber como é o propósito de vida. As pessoas têm uma ansiedade em saber o que eu vim fazer aqui, qual que é a minha missão, mas me corrija se eu estiver errada, mas pelo que você falou, a missão de todos nós é se desenvolver. Então, independente da função, profissão, da gente viver os nossos talentos, os nossos sonhos, a gente tem como princípio também, como propósito, a evolução, tá sempre se desenvolvendo. Não esperar a água bater na bunda, né? Não esperar o medo aparecer, uma perda, uma doença, para então se desenvolver. E sim fazer isso o tempo todo, sair da zona de conforto sempre. As pessoas perguntam muito para mim, Cristóvão, você pode me dizer qual é a minha missão? Né? Ou seja, qual é o meu propósito de vida? Eu diria que, se você quer algum dia alcançar o seu propósito de vida, comece amanhã, quando você acordar, dizendo o seguinte: o meu propósito hoje é não mentir, é não enganar, é não tirar de alguém o que não me pertence. É simplesmente passar pelo dia de hoje sendo melhor do que eu fui no dia de ontem. Se eu conseguir, todos os dias, melhorar um pouquinho, daqui a um determinado tempo, eu sou um ser de luz. E certamente não é aqui que eu ia ter que estar. Tá. Faz sentido. E quando a gente fala, né, de se desenvolver, muitas pessoas aqui me mandaram perguntas parecidas com emoções, né? Com medo, com insegurança. E comparando, né, os seres humanos com esses seres mais evoluídos, tem muita questão emocional que trava o ser humano, né? Que faz a gente ser mais reativo do que ativo, do que estar consciente, de gerir e depois agir. Eles têm alguma dica de como a gente pode lidar melhor com essas emoções diárias e cotidianas do ser humano? Bom, uma coisa que algumas civilizações extraterrestres ou ultraterrestres têm muita dificuldade de entender é a emoção. Né? Porque emoção é algo que existe no ser humano. E que o ser humano, mais uma vez, usa em benefício próprio para intimidar o outro. Se você parar para observar, 99% das manifestações emocionais elas são para manipular alguma coisa.
Porque você chorar a perda de um ente querido, de uma pessoa que você gosta, é normal, é natural. É a forma que o ser humano tem de mostrar a sua dor, o seu sofrimento. Mas não é isso que na maioria das vezes o ser humano faz. Ele usa essa questão da emoção porque ele sabe que a emoção mobiliza e fragiliza o próximo. Então a emoção é utilizada pelo ser humano como se fosse uma arma. Uma manipulação. Todo o tempo. Né? Então, hoje você diz para alguém, você tem que ser, você é muito emocional. Tem pessoas que se sentem diferente quando elas dizem, eu sou muito emoção. E a outra diz assim, eu sou muito razão. Quem é melhor? Ninguém é melhor. Uma sofre mais, a outra sofre menos. Uma encara de uma certa forma as situações que aparecem sobre a sua vida, a outra encara de uma outra forma. Uma se expõe mais, a outra se preserva mais. Mas não existe para o universo o que é certo e o que é errado. Então, quando o ser humano nasce, por exemplo, retomando a resposta, quando o ser humano nasce, ele tem ali ainda, nas primeiras horas de vida, ele é um ser humano pleno. Ele não sabe o que é emoção e ele não sabe o que é razão. Ele desenvolve as suas capacidades ao longo da sua vida através do treinamento que ele recebe. Seja pelos familiares, seja pelas religiões, seja, enfim... Pela sociedade. Pela sociedade. São os conceitos básicos que a gente recebe. Quando a gente alcança um determinado momento da nossa vida, a gente se transformou em alguém cujos os ensinamentos que eu recebi me estimularam a ser quem eu sou. Eu sou mais emocional ou eu sou mais racional? E essa opção a gente faz, na verdade, sem saber. Porque a gente é fruto do nosso treinamento. Agora, em algum momento a gente tem o poder, cada um tem o poder de se transformar naquela pessoa que ela quer ser, usando todo o seu conhecimento e todo o seu aprendizado. O poder da escolha, né? De se transformar e lidar cada vez diferente com cada situação. E chamar para si a responsabilidade sobre a sua vida, o que poucas pessoas querem. E eu acho que até quando... A primeira vez que eu até mencionei do seu trabalho, eu tomei muito cuidado, porque, enfim, as pessoas, o que eu sinto muito, até com o meu trabalho como coach terapeuta, é as pessoas buscarem a solução em mim. E eu sei que as pessoas também buscam muito a solução em você e nesses seres, então querem só as respostas. E então eu queria saber qual que é a sua visão desse comprometimento com a disciplina e com a prática, porque eu conheço você na vida pessoal também, eu sei o quanto você vive todo dia os mesmos horários, o jeito de ser, né, de se portar, mas como que isso realmente influencia na nossa energia e no nosso desenvolvimento. Quando você não tem disciplina, porque assim, evolução é comprometimento. E isso envolve muita disciplina, um compromisso muito arraigado sobre ser útil e servir. Se você quer, de fato, seguir o seu processo evolutivo, e muitas vezes as pessoas me perguntam, o que eu posso fazer para evoluir? Antes de qualquer coisa, seja disciplinado. Antes de qualquer coisa, saiba que você vive e faz parte de um universo, como eu já disse, que é ciência exata, é matemática. Então, o que você representa dentro deste processo de equilíbrio, de perfeição, é fundamental que você se encaixe naquela falha para completar aquilo, para completar aquele processo de perfeição. E se não houver disciplina, me perdoe, mas você não vai conseguir. A sua vida vai ser uma busca eterna. Um hamster na rodinha. Assim. Exatamente. Então o universo, ele espera de você, ele espera que você faça e cumpra aquilo que você se comprometeu em fazer. Não importa o que seja. Porque o ser humano, o que o ser humano faz na prática? Tudo aquilo que se transforma em algo comum perde importância. Tudo aquilo que você, um determinado dia, encara como se fosse uma coisa comum, deixa de ter a importância que tinha para você
alguns anos atrás. Eu sempre digo, a relação entre as pessoas ela é muito difícil, por quê? Porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Mas a gente muda, as pessoas dizem, eu mudo. Você pode mudar o que você quiser. Você só não pode mudar aquilo com que você se comprometeu e que o universo espera, porque é a sua parte dentro do equilíbrio. Isso é a sua evolução. De cara, isso já é uma missão. Mas as pessoas querem saber qual é a missão delas quando sequer se dão conta de cumprir o básico, que é ser disciplinado. Que é pôr em prática diária o que tem na teoria, né? E aí, quando aquilo entra numa prática diária, quando ela consegue, ela simplesmente acha que aquilo ali não é mais. Há muito pouco tempo atrás, eu reencontrei uma pessoa que eu conheci quando eu comecei o meu trabalho, ou seja, vai lá uns 50 anos. E aí essa pessoa me perguntou, e aí, tá tudo bem? Tudo bem? Como é que está a sua vida agora? O que você está fazendo? Aí eu respondi, eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que eu fazia quando eu te conheci. Aí essa pessoa disse, mas é exatamente igual? Não mudou nada? Eu falei, não mudou nada. O que mudou foi o planeta, o que mudou foram as pessoas. Mas eu continuo fazendo a única coisa que eu sei fazer. E repetindo, vai ganhando excelência e se desenvolvendo. É o que eu posso dar. É o conhecimento que eu posso representar. Porque são essas entidades que me nutrem. Então a única coisa que eu posso fazer é me tornar um meio de comunicação melhor para essas entidades. Para que o que eles fazem cheguem às pessoas de forma que elas possam melhorar com isso. Agora, se eu continuo fazendo exatamente a mesma coisa, é porque eles não mudaram. E se eles não mudaram, é porque o ser humano também não. Ou seja, temos hoje seres humanos, sim, mais agressivos, mais intempestivos, muito menos comprometidos com a sociedade, entre si. E por isso, nada pode ser mudado na medida em que o ser humano não mudou. Você muda a técnica, você muda a energia, você muda a vibração, quando o objetivo daquela vibração está preparado para receber aquilo que você pode dar. Se não, vamos dar aquilo que dávamos há 50 anos atrás. Por isso que volta mais uma vez para a autorresponsabilidade. Sempre é a autorresponsabilidade. Ser nenhum nesse universo vai chegar, vai botar a mão em você e vai dizer, a partir de hoje você está transformada. Não. Ele vai botar a mão em você e vai te dar os meios para você se transformar. Como uma ferramenta, né? É você que se transforma. Tá. E essa questão, então, de se curar, de se desenvolver e de expandir essa inteligência que a gente tem poder, né? Além da prática, tem mais algum aspecto específico que você acha que é mais válido? Então, por exemplo, a forma como a pessoa trabalha, ou os relacionamentos, ou a forma dela com ela mesma, tem algum aspecto que seja mais potencializador, vamos dizer assim, para você se desenvolver? Quanto mais clara for a tua relação racional com o teu inconsciente, quanto mais você conseguir colocar na prática, de uma forma racional, obviamente, para que possa haver respeito sobre o limite dos outros, mas quanto mais você conseguir aperfeiçoar a prática em relação às informações que o seu inconsciente lhe passa, quanto mais você vai poder se aprimorar. Então, o seu aprimoramento, ele depende muito daquilo que o seu inconsciente lhe orienta e você, de uma forma racional e aceitável no meio em que você vive, consegue aplicar. Porque o ser humano, em termos inconscientes, ele tem todas as informações que ele precisa. Todas as informações. O que é que muda e coloca em risco a prática dessas informações? As emoções. Então sempre estar atento e observando para as Claro. emoções não tomarem conta. Sim, porque as emoções, elas sempre serão manipuladoras. Sempre serão manipuladoras. Você quando chora porque alguém desencarnou, por exemplo, aquelas pessoas que choram em volta, elas não choram, na maioria das vezes, porque a pessoa desencarnou. Elas choram por elas.
Porque elas nunca mais, por enquanto, vão ver aquela pessoa. Por apego. Elas estão chorando porque elas não vão ter mais aquela pessoa. Elas estão chorando por elas. E me perdoem quem não concorda. tudo aqui é sempre, né, pega o que for bom pra você, o que não for descarta, né, sempre com a mente aberta. Exato. Mas essa questão, eu tenho ressonância com isso, eu entendo isso, e eu vejo que isso só acontece porque o ser humano se vê como um ser separado. Então eu me vejo separada de você, dos animais, do planeta, dos ultraterrestres, do todo, e por isso eu tomo ações baseadas só em mim, né, na base do egoísmo. Esses seres, eles têm uma percepção mais de unidade, então realmente de comunidade, de ver que tudo trabalha junto, como células de um corpo maior? Olha, desde que eu me entendo por gente, Gabi, eu ouço minha família, meus pais, minha mãe principalmente, que era muito religiosa, eu ouvia dizer que o ser humano tinha que se reunir. Uhum. A união, a união, a união. Hoje, o que é que eu vejo? O que eu presencio? Que cada vez os seres humanos estão mais distantes uns dos outros. Cada vez mais egoístas, cada vez um com medo do outro. Só no celular, não se olha no olho. As pessoas não estão absolutamente nem um pouco preocupadas com o que os outros estão sentindo. Uhum. As pessoas não se comprometem mais com nada. É só você parar e analisar o que acontece todo dia com todo mundo. As pessoas se cruzam, olha, eu vou te ligar. Uhum. O carpinteiro chega na tua casa, pega o serviço para fazer, você paga metade, o cara some. Você não consegue mais falar com ele. Você contrata um advogado e não consegue mais falar com ele. Você entra num consultório médico, você espera 3 horas e não pode reclamar. Quer dizer, se perdeu totalmente a noção do que é respeitoso, se perdeu totalmente a noção do comprometimento, se perdeu totalmente a noção do cuidado com o outro. Então hoje os seres humanos eles se usam uns aos outros. Não se vê como uma coisa só, né? Sim, eu preciso de você, eu uso aquilo que você pode me dar. Você tá me servindo, não tá mais cospe, Exato. né? Então essa questão da unidade, ela é totalmente diferente da forma como os seres fora da Terra praticam. Por mais inteligentes que eles sejam, e essa inteligência faz com que eles entendam que eles não fazem nada sozinhos. Isso não desmerece a capacidade deles quando eles chegam e dizem para o outro assim, olha, eu preciso da tua ajuda aqui. Uhum. Eu tenho hoje, nos meus grupos de atendimento de cirurgia espiritual, felizmente eu tenho muitos voluntários que me ajudam, claro, eu não poderia fazer, e eu digo sempre que posso para eles, porque existe uma tendência deles acharem, das pessoas acharem que o meu trabalho é muito importante. Uhum. Porque a entidade vem, ajuda as pessoas e tal. E eu sempre digo, eu não faço nada disso sozinho. O trabalho que o Dr. Fire, que é o médico espiritual que eu recebo, faz, ele é tão importante quanto a pessoa que entrega a senha lá na porta. Uhum. Porque senão as pessoas não chegam até a mim. A gente agradece muito pelo seu trabalho. Eu é que agradeço, porque se não fosse a ajuda de vocês eu não estaria fazendo o meu trabalho. Uhum. Então, na verdade, um depende do outro. E as pessoas não conseguem, a maioria das pessoas não conseguem entender isso. E que acaba reverberando até no nosso planeta, né? Eu acho que todos esses desastres Isso que a gente está reverbera no tendo... universo. Isso reverbera. Por isso, voltando a uma pergunta... A primeira. Por isso os seres de mais inteligência, os seres fora da Terra, eles nos ajudam a entender que nós temos que nos transformar para que nós transformemos o planeta em que nós vivemos. Os responsáveis pelo planeta Terra não são eles, somos nós, seres humanos. Somos nós que colocamos a vida, o planeta onde ele está. Nós é que temos que reaver o equilíbrio. Exatamente. Exatamente. E se cada um olhasse para si, né, e dedicasse seu tempo e energia para se transformar e para se melhorar cada dia mais, porque o ser humano está muito longe, né, do que seria a perfeição, mas a gente está no caminho para um dia se tornar isso, se a gente se colocar à disposição e comprometimento. Então eu acho que, mais uma vez, conforme os assuntos que eu sempre trago aqui, é sempre da autorresponsabilidade, então tudo fecha, né, mesmo falando de ultraterrestre, falando de animais, falando de planeta, no fim, a raiz é sempre a mesma, né? É simples. Que é o dentro, né, somos nós mesmos. É a coisa mais simples, é a equação mais simples de se fechar.
é essa. Ninguém faz nada sozinho, tudo depende um do outro, ou seja, o que eu posso emanar tem limite. Uhum. Tem que se encontrar com o outro para poder dar continuidade. Uhum. E assim vai. Isso é descarga elétrica. Quando você olha para cima e vê um raio, essas descargas elétricas, que aliás aqui em Miami, aqui é o lugar que mais raio tem, né? Uhum. Eu acho isso aqui o máximo. Ele tem início e ele tem fim. Então quando ele tem origem e chega no ponto final, ele espalha aonde ele atingiu, por até um determinado limite de espaço, os resultados, o impacto daquela descarga elétrica. Quando ele vai perdendo força, aquilo ali seguramente se encontra com uma outra estrutura elétrica que vai estender aquilo, ou seja, é como uma lagoa de água parada, em que você joga uma pedra e aquela onda que essa pedra criou, ela vai reverberar por todo o tamanho da lagoa. Enquanto não acabar a lagoa, não acaba a onda. É como se nós fôssemos gotinhas de uma grande lagoa, né? E é mais ou menos isso. Tá, muito bom. Tem mais alguma mensagem ou alguma informação que você acha relevante de ser dito? Olha, A gente falou sobre várias coisas. É. Né? mas assim, o que eu poderia dizer nesse momento, até motivado pelo que a gente conversou, é que assim, o planeta Terra está passando pela sua pior fase, né? Uma coisa interessante de se falar é que já foi previsto o final do mundo, né? Já foi previsto o final do planeta 20 ou 40 e poucas vezes, pelo que eu já olhei. Eu não me lembro agora se 20 ou 40. É o fim do mundo. E eu queria dizer, deixar aqui bem claro o seguinte: o mundo não vai acabar como as pessoas esperam, né? Porque você vê falar em tsunami, você vê falar em... Você vê falar em tudo aquilo que, desde que eu me conheço por gente, existe. Né? O mundo, o planeta está acabando já, as pessoas não estão percebendo. Né? E está acabando porque os seres humanos estão acabando com ele. Acabando com ele através de coisas simples. São tão simples que passam desapercebidas. Só que aquilo que é simples e desapercebido, se você somar por cada ser humano existente na Terra, aquilo, o que ecoa de vibração sobre a superfície do planeta Terra é avassalador. Então a vida está acabando, o planeta está acabando e as pessoas não estão esperando uma grande onda, estão esperando um grande vento. Ou uma grande salvação. Sempre se espera alguma coisa. Então a mensagem que eu gostaria de dizer é: não fiquem esperando. Tomem a ação e chamem para si a responsabilidade. E faça aquilo que você pode. Você pode ter certeza que a sua atitude ela vai reverberar e vai se encontrar com tantas outras energias semelhantes à sua. E com isso, quem sabe, a gente não cria aí uma possibilidade real para reverter e transformar a vida na Terra numa vida que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos possam usufruir de uma forma mais serena e possam, de fato, evoluírem enquanto estiverem aqui. Muito bom. Muito obrigada. Valeu. Mais uma vez. Eu vou deixar todas as informações do Cristóvão aqui na descrição do vídeo, do canal dele com mais informações e sobre os atendimentos também. Muito obrigada.